Shalom, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Beth, falo de Vitória da Conquista. O tema é ouça a voz de Deus no meio da confusão. 1 Samuel 3, do 1 ao 21, fala sobre o chamado de Samuel. Eu vou trazer alguns tópicos, mas antes vamos entender um pouco sobre a vida desses dois personagens, Eli e Samuel. Quem foi Eli? Sacerdote e juiz de Israel. O papel de Eli como sacerdote significava que ele era um mediador entre Deus e o povo. Sua vida era uma mistura de virtude e erros, e o maior erro de Eli, de acordo com a narrativa bíblica, foi não disciplinar adequadamente os seus filhos. Quem foi Samuel? Filho de Ana e Eucana, era mentorado por Eli. Ele ajudava no templo. Samuel se tornou profeta e liderou Israel como sacerdote, chefe militar e político, sendo um grande exemplo de fidelidade e obediência. Eucana tinha 2 filhos e os 2 filhos dele também serviam no templo, mas eles roubavam as ofertas que eram destinadas a Deus. Então, a partir daí, começa o chamado de Samuel. Samuel ouve a voz de Deus pela primeira vez e achou que era a voz de Eli. Vamos ver no capítulo 3, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Então, era um tempo em que a palavra de Deus era pouco ouvida. Deus estava dando orientações e instruções a Samuel em preparação para seu chamado como profeta. Então Samuel, um jovem que era ali discipulado, disciplinado por Eli, foi se deitar e ele ouviu a voz de Deus que o chamou: Samuel, Samuel. Achando que era Eli que o chamava, ele correu ao teu quarto e diz: eis-me aqui. Ele disse: eu não te chamei, volta e deita. Aí isso aconteceu por 3 vezes. A terceira vez, quando ele vai ao quarto, quando ele volta para sua cama e deita, ele ainda não conhecia a voz do Senhor, ele ainda não tinha intimidade com a voz do Senhor. Então, porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Ele ainda não tinha o discernimento da voz do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor queria falar com Samuel. E disse ele, pelo que Eli disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Então naquele momento começa a intimidade entre Samuel e Deus. Samuel, ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu tudo que Deus tinha a dizer. Aí o Senhor diz: eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado quanto à sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos inexcráveis, ou seja, abominável, algo abominável ao Senhor, e Eli tinha conhecimento daquilo que os seus filhos faziam de errado, e ele encobria os erros de seus filhos. Então o Senhor, chateado com essa iniquidade de sua família, diz que vai destruir. Então Samuel fica ali preocupado com o que dizer para Eli. Samuel ficava temeroso, ele temia relatar essa visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho, e disse: eis-me aqui. Que palavra é a que te falou? Ele fala: então me conta tudo, não me esconda nada. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele:
o Senhor faça o bem parecer aos seus olhos. Mas Samuel ainda não tinha intimidade com o Senhor, ele ainda não conhecia a palavra do Senhor, mas naquele dia, a partir daquele momento, o Senhor falava com Samuel. E por que Deus não falou mais com Eli? Que o Senhor estava descontente com Eli por permitir que a iniquidade de sua família continuasse sem ser corrigida. O Senhor também estava dando orientações, instruções a Samuel, para a preparação para ser esse grande profeta, esse grande líder, esse grande sacerdote que ele se tornou. Eu não sei qual é a confusão e barulhos interno ou externo você está ouvindo neste momento, está passando pela sua cabeça neste momento. Eu só sei que Deus, Ele quer falar contigo, comigo, com todos nós. Muitos são os impedimentos e barulhos. Eu vou trazer aqui algumas palavras, além do pecado, da iniquidade, da transgressão. A gente percebe que Deus não falava mais com Eli, Eli não ouvia mais a voz do Senhor, porque a iniquidade dos filhos dele estava cheirando mal ao Senhor, estava ruim, Deus não estava se agradando. E ele encobria o pecado dos filhos, porque ele sabia que os filhos estavam errando e ele não estava corrigindo devidamente os filhos dele. Além do pecado, tem algumas palavras: egoísmo, rebeldia, idolatria, engano, frieza espiritual. A palavra de Deus diz assim em Jeremias 7:23: Dêem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhe vá bem. Então a gente percebe que escutar é mais do que ouvir. Uma criança pode muito bem ouvir uma ordem e não obedecer. Então a fé, no entanto, não pode ficar só no ouvir e escutar. Veja que, mesmo preocupado com a revelação, Samuel obedeceu a voz. A mensagem foi transferida a Eli. Então é ouvir, escutar e obedecer. E Deus quer que nós escutamos e obedeçamos a palavra dele. E a palavra dele está aqui. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Amém? Se você viu essa pregação até o final, eu gostaria que você comentasse para que eu saiba que você viu até o final e compartilhe com alguém que você diz ser cristão, para que essa pessoa também ouça essa palavra de Deus. Deus te abençoe. Se inscreva em nosso canal, compartilha e deixa o like.